Aí você viu na pesquisa, né? As próprias pesquisas indicam esse afastamento dos membros no seio da família. Cada vez a gente fala menos, fica mais distanciado, fica mais difícil compartilhar. E isso, com certeza, afeta a base familiar, afeta aquela estrutura da família que tem nessa aproximação o seu grande elemento de formação, de transformação dessa questão toda, né? Pastor Mardiel, está faltando compromisso entre os membros da família nos tempos atuais? O que você acha? Sim, creio que sim. Com esse advento aí da tecnologia, né? E está se individualizando cada vez mais, como a pastora Raquel pôde falar e o pastor Aramis também, né? Mas nós temos que resgatar os valores da família quando nós temos os princípios da família, né? Uhum. Eu fui criado em um lar onde meus pais eram bem presentes, onde nós sentávamos à mesa e onde pedia a bênção aos pais, onde nós tínhamos a comunhão no momento de nos alimentarmos, onde nossos pais eram bem presentes na nossa criação. Embora meu pai, de uma época em que ele era bem rígido, nasceu em 1903, meu pai faleceu com 90 anos de idade. Mas, ainda assim, ele demonstrou muito carinho para nós. E eu procuro passar isso para os meus filhos, né? Tentando resgatar esses valores. Hoje não é muito fácil, há um choque muito grande de gerações, né? Eu tenho visto muitos filhos se perdendo dentro de casa, né? E onde os pais estão muito preocupados com o material, com o crescimento financeiro, estão perdendo esses valores de criá-los na demonstração do Senhor, né? A Bíblia, ela nos ensina que os filhos, eles são herança do Senhor e são nosso galardão. E assim como uma flecha na mão do valente, do arqueiro, né? Assim são os filhos na presença do Senhor, com a família. E que os filhos eles são como oliveiras. Eu tive recentemente em Israel, eu conheci oliveiras que têm mais de 2000 anos. Uma oliveira é para durar, é para ultrapassar gerações. E hoje nós vemos os filhos muito sem compromisso com a família, porque os pais também não têm compromisso. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 8 anos e um de 20 anos. 2 gerações, 12 anos de diferença, mas eu tento equacionar e equilibrar as 2 gerações com a minha geração. Hoje eu ainda sento com eles para almoçar ou para jantar, a gente ora junto, eles me pedem a bênção. Eu tenho um filho de 20 anos que ainda não experimentou bebida, não vai experimentar, nem cigarro, nem mundo, porque eu tento resgatar isso. E com o pequeno, há poucos dias, o de 8 anos, o Daniel, ele disse assim: papai, eu te amo muito e eu queria te agradecer por eu existir. Eu disse: por que, Daniel? Porque o senhor ama demais a minha mãe. E pelo fato do senhor investir na minha mãe, eu quero te agradecer por eu existir. Porque hoje eu faço parte de uma família que o senhor dá muito valor. De 8 anos, eu estava viajando, a gente estava em viagem. E eu comecei a chorar dentro do carro. Ontem o outro mandou, e aí vai usar lá o WhatsApp e tal, o mais velho. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque o senhor me ensinou a ter paixão pelas almas. E eu estou ganhando um colega que é ateu hoje para Jesus. Então, assim, quando você resgata esses valores e faz com que os pais mantenham, numa geração hoje que está cada vez mais individualizada, ainda esses princípios, você os mantém na presença. A Bíblia diz assim que os filhos são herança. Mas como que são herança se desde o dia que nascem até o dia que a gente vai passar dessa vida, eles só dão preocupação para nós? Então, por que eles são herança? Herança é algo bom que a gente recebe. Mas como eles serão recompensa se dão trabalho? E eu fiquei a pensar sobre o Salmo 127. Eles são herança porque nós recebemos do Senhor como galardão, mas se nós não investirmos neles, eles não investirão em nós no futuro. A recompensa é que se eu cuidar muito bem dos meus filhos, valorizar a família,
Não importa se a modernidade chegou, manter os conceitos familiares dentro de um princípio bíblico, eu não vou perder minha família, não vou perder meus filhos. Claro. Lá na frente, eles vão ser minha recompensa, eles vão me dar retorno. Eu cuido deles hoje, na minha velhice, eles cuidam de mim. Pois Meu pai, é. com 90 anos, eu pude dar o melhor que eu pude para ele. Meus filhos davam para mim. Eu até ousaria dizer assim, né, o senhor, não é nenhuma desconsideração a sua fala, mas a questão é assim, né? Os filhos só dão trabalho. Eu sei que foi força de expressão na hora da colocação. Não, por questão de herança, exato, né? exato. Herança é algo bom que você exato. recebe. Mas filho dá muito prazer, não é? Filho é uma coisa muito boa, né? Sempre. Filho é uma coisa muito boa. É algo que preenche a nossa vida, né? Com certeza. A gente, numa balança, por mais trabalho que o filho dê, mas se a gente colocar na balança, vamos ter coisas boas pesando mais do que coisas ruins. E uma pimentinha aí, só para a gente provocar. Quem disse que ganhar uma herança não dá trabalho? Olha, é verdade. Ganha só uma herança para ver se a tua vida não muda. A gente tem que cuidar. Trabalho. Mas a recompensa que a herança traz para a sua vida supera o trabalho que você tem de cuidar, de aplicar, de saber, de ter cuidado para não cair na mão de alguém inescrupuloso. Assim são os filhos também. A gente tem que ter esse cuidado. E herança, aproveitando também a palavra, herança é algo para trazer alegria, é algo para a gente curtir, é algo para a gente ter melhor qualidade de vida. E não um negócio assim para a gente ter lá guardado, te aprisionar ou qualquer coisa assim, né? Eu tenho filhos abençoados, mas nem todos têm filhos que se mantêm dentro de casa, na família, e nem dentro do seio da igreja. É verdade. Aí essas heranças, como disse a pastora, vão dar um trabalhozinho para criar, mas eles são bênçãos para nós, porque são recompensa. A questão é que a cabeça dos nossos filhos, elas são profundamente influenciadas por uma bateria enorme de informação. Sim. Nenhuma geração teve tanta informação como essa. É verdade. E se nós não estivermos presentes, eles vão pegar aquela informação e aquela informação é que vai estabelecer a cultura, a maneira como eles vão viver. Perfeito. Eles até frequentarão as igrejas. Eles até participarão dos retiros, serão batizados, mas culturalmente eles estarão distantes do cristianismo. Por quê? Porque o sistema, a proposta do sistema é encantadora. Se fosse ruim, ninguém caía nela. Pastor, e é quase uma covardia, né? Hoje, a competição dos pais, por exemplo, né? Já que a gente nesse contexto está falando dos filhos aqui, na troca de informações com os filhos versus a exposição a informações que eles têm através de internet, da escola, dos amigos, etc. Né? Então, essa informação, essa conversa, esse relacionamento pai e filho, ele precisa ser muito especial para cair numa terra muito fértil e ter raízes profundas para poder chegar e se contrapor, poder ser comparado com todo o restante da informação que chega pelos diferentes meios. Os filhos, eles trabalham muito na comparação. Por exemplo, a vida que meu pai vive, aí ele começa a caminhar, a viver, ele compara com a vida do outro pai. Se você pregar para os olhos do seu filho o testemunho, ele vai dizer, não, o meu pai vive o que ele fala para mim. Isso é fundamental. Se você não viver, ele sabe que você não vive. Então, ele vai ficar olhando para você e vai perceber que você não é aquilo que diz a ele. Porque o comportamento, a atitude, ela vale e pesa mais do que qualquer palavra. E aí a tendência é ele se afastar mais. Por que a Bíblia ela tem um peso tão grande na nossa vida? Por que a gente sabe da veracidade da vida? Porque, inclusive, Jesus, quando ele esteve aqui, ele vivia tudo isso, né? E isso era verdade, isso se fazia presente, a gente vê. Então, é isso, tem que viver, não basta falar.
né? E isso nos remete a uma outra questão, porque a gente está falando só de filho. Aqui a família não é só É verdade. filhos. Só filhos. A gente está falando de pais e de filhos no seio, no núcleo mais fechadinho da família, né? E muitas vezes é isso também. A gente vê pais que só prestam atenção ou têm toda a sua atenção voltada para os filhos e esquece o cônjuge, né? Esquece a esposa, esquece o marido, já não tem paciência um com o outro, mas isso tem que ser olhado e tem que ser trabalhado, não é mesmo? Muito. O casamento é respeito mútuo. Se não houver respeito, não tem casamento. O casamento não pode ser uma relação para o público ver. Ela tem que ser uma relação sadia no interior do lar. Porque também muitas pessoas, por força da sua posição, eles vão caminhando de uma forma hipócrita, porque eles precisam se apresentar bem. Mas a relação no lar, a fidelidade, a lealdade, o amor, o respeito ao outro, não existe. Então, o cônjuge, nós aprendemos como cristãos, por exemplo, a minha mulher é a pessoa mais importante na Terra para mim. Se ela não for a pessoa mais importante na Terra para mim, eu já estou errado em todas as outras minhas relações. Eu já vou partir com uma outra intenção para as outras relações. Isso é muito sério. Muito sério. É muito sério. Muito sério. Isso aplicado na prática. É muito sério, não é porque fácil, isso precisa né? de cuidado, de tempo, de tratamento, de tomadas de decisões, de dizer não para várias propostas para ficar com ela. Então, isso é muito sério. Às vezes, nós não temos uma boa relação em família simplesmente porque não se leva a sério o casamento. O casamento é só um estruturalismo familiar para o próximo ver. E não é uma construção verdadeira entre você e a pessoa que está do seu lado. Ou então para ser criado o filho que chegou. Exatamente. Para sobreviver, para entrar no esquema do mundo, né? De não, tem que criar, tem que manter padrão. E aí, em cima desse manter padrão, seja ele econômico, seja ele... Vende a alma. Social, vende a alma. E não é por aí. Quer dizer... Perfeito. A gente até agora, então, a gente mapeou e constatou, confirmou que há um distanciamento da família, né? Mapeamos até aqui algumas motivações, a questão da tecnologia. Falamos pouco da nova estrutura familiar, pai e mãe trabalhando fora, da pressão de rotina de trabalho, dessa coisa toda. Mas fato é que hoje a família está mais distante e ela precisa se aproximar novamente. A gente precisa voltar às veredas antigas. Eu já vou para mais um intervalo e o nosso próximo bloco. Eu queria trabalhar com vocês nas soluções, né? É verdade. Quer dizer, o que fazer para a gente restabelecer essa qualidade de vida da família? Como estabelecer e criar compromissos familiares que tragam esta família para se aproximar e efetivamente poder ser o esteio que vai formar melhores pessoas, melhores pais, melhores amigos, melhores alunos, melhores tudo, né? Porque é o que a gente diz. Será que está se colocando um peso grande demais na família? Logo depois do nosso intervalo. Vamos lá.